Olá, bom dia. Eu sou o Melson, sou PEC Qualidade da Aula e hoje passando aqui para compartilhar com vocês sobre o programa Jovem Senador. Vou aproveitar o ensejo para passar a palavra para o PEC Carlos, depois para a PEC Monalice, para que eles também se apresentem. Olá, estou apresentando aqui, sou o Carlos, PEC Desenvolvimento de Ciência da Natureza. Quero agregar e vamos incentivar os estudantes a serem jovens com cidadania evoluída o máximo possível. Olá, eu sou a PEC Monalice, de língua portuguesa, aqui da Diretoria de Ensino de Itapevi. O nosso objetivo é a gente participar desse concurso de redação, que são concursos, né, que motivam, que aprimoram o desenvolvimento dos nossos estudantes a participar desses concursos, desses movimentos que acontecem, né, não diante só da nossa diretoria, mas diante da rede de ensino da rede estadual. Então, agora eu vou passar para o Melson continuar a proposta aqui que a gente vai estar acompanhando. Certo. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é o programa Jovem Senador. O que vem a ser o programa Jovem Senador? Primeiro, ele tem objetivo de incentivar a reflexão dos estudantes sobre política, democracia e cidadania. Ou seja, abrir a visão dos nossos estudantes para essas temáticas que são de suma importância na nossa vida, né? O estudante ele precisa entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, ter uma visão política, uma visão democrática, uma visão de cidadania. Então, o programa Jovem Senador desse ano, ou seja, de 2025, ele vem com essa objetividade, ou seja, focar, levar os nossos alunos nesse foco, não é? Ele ter uma reflexão crítica mesmo, não é? Ele poder analisar, refletir, entender um pouco sobre a política, a democracia e cidadania. O segundo passo que nós precisamos entender aí sobre o programa Jovem Senador é o concurso de redação. O que consiste? Os jovens senadores, eles serão selecionados para participar do programa por meio do concurso de redação. Ou seja, na sua escola, você terá alguns alunos que irão participar desse concurso, não é? E eles serão selecionados posteriormente, através dessa redação, para participar, né, evidentemente, do programa Jovem Senador. O tema desse ano do concurso de redação é Emergência Climática. Pense no futuro, haja no presente. São 27 estudantes, né, que participarão, que serão os vencedores do concurso de redação, sendo que um representante de cada estado e um do Distrito Federal, e seus respectivos professores orientadores, que participarão da Semana de Vivência Legislativa, lá no período de 18 a 22 de agosto desse ano, na cidade de Brasília, no Distrito Federal. O que vai ocorrer, então? A escola terá que levantar alguns alunos, toda a classe pode levantar vários alunos para fazerem essas redações, tá? Com o tema que nós já falamos aí, emergência climática, pense no futuro, haja no presente. Porém, a escola vai ter que selecionar apenas um aluno. Um aluno será o representante dessa escola. Vários alunos poderão participar, mas apenas um aluno será o representante da escola. Portanto, aí a importância da escola já estar se movimentando, né? Já estar nesse passo. O que é importante? O professor orientador. Ou seja, quem é o professor que está orientando esse aluno? É muito importante dois passos. Primeiro,
como está envolvendo uma reflexão crítica sobre política, democracia, cidadania, é importante que os professores de ciências humanas estejam aí lado a lado, orientando, dando um passo a passo sobre essa visão para os seus alunos. Mas também, nós vamos ver ainda nessa live, é importante que os outros componentes curriculares também estejam presentes, também façam essa participação. Professor de história, professor de geografia, sobretudo de língua portuguesa, porque nós vamos ver logo mais que essa redação ela tem todo um passo a passo, né? Até toda uma estrutura, a tese, a argumentação, conclusão. Então, todos esses professores precisam estar alinhados para ajudar o seu aluno. Claro, ele vai ter o professor orientador que a escola tem que escolher, tem que elaborar aí, né, escolher um professor orientador, mas todo o currículo, todos os professores deverão participar, deverão dar esse apoio para o seu aluno, tá bom? A participação. Quem pode participar? Qual aluno que pode participar do programa Jovem Senador? Ele precisa estar regularmente matriculado em um dos anos escolares do ensino médio de escolas públicas e gratuitas, ou seja, é específico para o aluno do ensino médio da rede estadual de São Paulo e, claro, dos outros estados. Ele precisa ser aluno de escola pública. Precisa ter, no mínimo, 19 anos completos até o dia 31 de dezembro desse ano. 19 anos completos. E ter a disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa, no período de 18 a 22 de agosto de 2025, em Brasília. Então, é importante que a escola esteja atenta nesse regulamento, né? Quem pode participar do programa Jovem Senador deste ano. A inscrição, ela já iniciou no dia 5 de fevereiro e ela vai até o dia 30 de abril desse ano. Então, por gentileza, atentem-se para essa data de 30 de abril. É a data limite para que o aluno esteja inscrito no projeto Jovem Senador. A escola deve realizar o concurso de redação e escolher a melhor redação que irá representá-la. Aquilo que eu disse logo atrás, né? A escola pode ter vários alunos participando, porém, a melhor redação é que vai representar a escola, ou seja, uma redação. A inscrição é realizada pelo envio da redação selecionada pela escola para a respectiva Secretaria de Educação até o dia 30 de abril. Portanto, nessa data, a redação deverá estar em posse do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de Itapevi. Pessoal, é muito importante, então, esse detalhe, tá? Na data de 30 de abril, que é a data limite, essa redação já tem que estar pronta, já tem que estar cadastrada no site, não é? www.12.senado.leg.org/jovem senador, e tem que ser entregue na diretoria de ensino para ficar em posse aí do núcleo pedagógico, tá bom? Então, por gentileza, não esqueçam essa data, tá? Não esqueçam esse movimento de inscrição. A redação vencedora deve ser escrita ou transcrita na folha de redação oficial do concurso disponível no site senado.leg.br/jovem senador. Então, você, uma vez que selecionou a redação, né, da sua escola, aquela redação que vai representar a sua escola, ela precisa ser transcrita na folha oficial do concurso. Posso fazer em qualquer folha? Não. Posso fazer numa sulfite? Não. É na folha oficial que está no site. Após esses passos, então, como eu já disse,
precisa ser entregue essa redação em um envelope com o nome da escola, o nome do aluno, até o dia 30 de abril na diretoria de ensino. Então, até o dia 30 de abril, num envelope, o nome do aluno, o nome da escola, e tem que estar aqui em posse da diretoria de ensino, núcleo pedagógico, para que o processo avance, tá bom? Guia de redação, as dicas aí para os alunos. E antes que a gente passe um pouquinho, quero passar a palavra para o Carlos. É importante, o Carlos é o nosso representante. Ele vai falar um pouco do componente dele também, como que está inserido, não é, Carlos? O processo histórico nesse movimento aí, não é? De programa Jovem Senador. Por favor, Carlos. Isso é bem importante a gente entender. Então, para que nós colocamos aqui a questão, né, igual em língua portuguesa, em redação, o que o estudante, o que o professor, né, dessa área pode ajudar, intensificar, né? Nós somos os mediadores da linguagem, né, da nossa língua materna. Então, enquanto os professores, né, da parte de ciências humanas, ciência da natureza, entram com essa questão corporal no sentido de conteúdo, né, de pesquisa, nós de linguagens, de língua portuguesa, nós podemos trabalhar a questão, né, da linguagem no sentido da estruturação de um texto, de como eu defendo uma tese, de como eu defendo a minha argumentação, a questão de que eu não fazer plágios e nem cópias, né? Então, o professor de língua portuguesa, ele dá essa base para esse estudante. O professor de redação, ele dá essa base para o estudante. Então, é muito importante esse trabalho interdisciplinar entre as áreas, né? Se a gente perceber aqui, juntou 3 áreas aqui para estar participando do projeto. Então, na escola também, o professor
vocês podem se juntar, né, fazer esse momento interdisciplinar, e os estudantes vão perceber como é importante a aula de ciências da natureza, de ciências humanas e de língua portuguesa. Então, não é simplesmente ele só fazer um texto, né, tem todo um repertório, né, não pode ser um texto, às vezes, muito simplificado, um texto do mesmo, um texto que seja simples, igual de todo mundo. Não, ele tem que ter pesquisa, dados, demonstrações de dados, né, Melson, para sustentar o texto dele, tá? Então, é muito importante que o professor de linguagens, ele vai trabalhar, mediar nesse sentido de como estruturar o texto. Pode prosseguir. Pessoal, olha a importância, né, do que o Carlos falou, do que a Mona Lisa acabou de dizer, que nós também já havíamos falado, né? Os componentes curriculares estarem alinhados para que essa redação tenha toda assim um arcabouço, tenha toda uma competência, digamos assim, para concorrer, né? Porque a verdade é um projeto, mas que vai passar por um julgamento, vai passar por uma banca. Então, é importante que o aluno esteja consciente, é importante que a escola pense em tudo isso que foi falado, né? O professor de ciência da natureza ajudar o seu aluno, claro, tem, como já disse, o professor orientador, mas todos unidos, né? O professor de ciência da natureza, então, entendendo, passando para o aluno dicas sobre o clima, o professor de ciências humanas, passando muita informação sobre democracia, política, essa visão para o aluno, e como a Mona Lisa acabou de dizer, língua portuguesa é fundamental nesse momento, porque o aluno ele tem que ser direcionado para essa competência. Ele não pode escrever assim, da forma como ele possa achar que é o melhor, né? Não, existem passos que eu vou passar agora e vou depois pedir também o auxílio da Mona Lisa, que é a nossa PEC de língua portuguesa. Então, existem dicas que eu quero deixar aí para os professores, orientadores, para a escola e, sobretudo, para os alunos, tá bom? Então, vamos lá. Tem 3 momentos. Qual que é o primeiro momento? É encontrar o que dizer. Não é? Então, existem 2 palavras aí, né? Eureses, invencio, do latim, que na verdade é descobrir um tema, é descobrir o que ele vai falar. Então, o tema ele tem, é emergência climática. Pense no futuro, haja no presente. É o tema da redação. Ele não pode fugir desse tema. Então, se já tem um tema, obviamente não é um tema livre. O aluno já tem que focar nisso, porque senão ele já será desclassificado. Então, ele tem que focar nesse tema. Então, é fundamental que o aluno encontre o que dizer, né? Que ele pesquise nos livros, revistas, sites. Aí, uma dica: ele pode começar estudando o que é clima. O que o aumento climático implica no nosso planeta? Então, já é um passo importante para que o professor já vá orientando, né? Mona Lisa, você como de língua portuguesa, PEC, professora, pode dizer para nós assim, o que mais que podemos dizer a respeito do tema, de o aluno focar nesse ponto? Por gentileza. Estava desligado. Desculpa, estava desligado. A leitura ela vai ser essencial nesse momento para os estudantes, porque quando o aluno lê, ele cria um repertório, né? Então, vai ser muito importante essas pesquisas em livros, revistas, sites. Ele está pesquisando para ele criar o repertório dele, busca de dados, dados reais, tá? Para que ele consiga criar um repertório. Tá? Então, assim, é um assunto climático. Hoje, assim, o que se sabe o que tem repertório de clima para um estudante dos nossos estudantes da rede, eles vão falar às vezes coisas simples. Ah, faz muito calor, faz muito frio, estão falando do aquecimento global. Então, o que que é esse aquecimento global? O que está acontecendo? Então, tem uma vasta, né, um vasto repertório que ele pode seguir sobre esse tema, sobre o clima. Tá? Então, tem bastante assunto, e aí o que é importante a gente fala, a leitura, mas não a leitura somente de um artigo, né? Dê para ele outros artigos para ele ler,
indique temas, né, de livros. Por exemplo, no caso, se tiver alguns artigos mais curtos, pode indicar, não tem na escola, pode indicar o site do Domínio Público. O Domínio Público é um site onde todos podem acessar. O que está lá é como se diz, domínio público mesmo, é livre, é para o público ler mesmo. Então, pode estar lendo, pode estar olhando sobre o assunto para criar repertório. Se eles não tiverem esse embasamento, serão textos muito simples e, às vezes, sem uma constatação sólida de entendimento. Obrigado, Monalice. Carlos, você que já até passou para nós, né, bastante informações sobre o componente de ciências da natureza, mas agora, mais especificamente, onde entra ciência da natureza nesse tema? O que, que a colaboração da história, da ciência, no tema aí, emergência climática, pense no futuro, haja no presente? Nelson, Pessoal, olha a importância aí dos componentes estarem interligados, né? Falando um pouquinho agora sobre as ciências humanas, o próprio tema em si ele é muito filosófico, né? O Carlos acabou de dizer algo muito importante: fugir do senso comum para ir para o senso crítico, a reflexão crítica. Então, nós precisamos direcionar o aluno para esse viés, porque ele vai ter que ter um senso crítico para escrever a sua redação. E filosoficamente falando, o tema em si tem tudo sobre filosofia, né? Porque ele precisa pensar no futuro, aquilo que que vai acontecer, planejar um futuro, o que isso já vai ser lançado lá no futuro, mas a ação é no presente. A ação é o aqui, o agora, ou seja, quais são as minhas intervenções hoje, não é? Que vai trazer melhorias lá no futuro. E isso lembrando que passa pela democracia, não é? É a participação popular, passa pela cidadania. O que que é eu ser cidadão, não é? A partir dessa emergência climática, como que eu exerço cidadania em tudo isso que está acontecendo no clima aí do nosso planeta? E sobretudo, gente, política, né?
é a administração da cidade. Então, não envolve só o Melson, a Monalice, o Carlos, mas envolve os nossos governantes também. Então, passa por todo esse processo. Então, é importante que o aluno, né, seja orientado e esteja atento a tudo isso que nós acabamos de falar, porque tem muitos arcabouços aí, né? Carlos pediu a palavra, por favor. Destacar É, boa lembrança, Carlos. Essa lembrança é importante para que o aluno, na sua redação, ele, assim, ele não vá para um viés de direita, de esquerda, centro de direita, não é, Monalisa? Não é essa a intenção. Mas a política filosófica mesmo, a administração. Né? O que que a administração. Porque política é isso, polis, a administração da cidade. Como que está sendo a administração nesse âmbito que o Carlos falou, né? Não direita, esquerda, né? Mas como que está sendo organizado isso, né? Dentro da emergência climática? Qual é a visão política, administrativa que se tem, não só no Brasil, no mundo, né? A respeito disso, né? Evitar realmente a questão partidária, tá? Desculpa, Carlos. Esse tipo de texto é colocado em terceira pessoa, tá bom? Então, é importante que ele coloque em terceira pessoa, que é um texto dissertativo argumentativo, né? Você está defendendo uma tese, uma opinião, que você acredita naquilo, mas você não fica colocando eu penso, eu acredito, eu não coloque em primeira pessoa, e sim em terceira pessoa. Olha aí, gente, são dados importantes, hein? Professora Monalice aí de língua portuguesa, nossa PEC aí, já passando para nós aí o evitar a primeira pessoa, né? Porque já é a forma que você, se você fala muito eu, né, Monalice, fica aquela coisa muito pessoal que às vezes passa para aquele que está te julgando que você não pesquisou, é a sua opinião única ali particular. Claro que tem que ter a sua opinião particular, evidente, mas passar que você estudou, que você pesquisou, que é a sua opinião, mas envolta algo muito mais abrangente, né, Monalice? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Quando nós dissemos a questão de dados, né, Melson, de procurar dados, né, dados reais, tomar cuidado com as questões de fake news, porque a gente tem a internet para ajudar, que ela abrange bastante coisa, mas temos que tomar cuidado com isso. Então, assim, quando eu pego dados, eu tenho que transformar, ver aqueles dados, ver no que eu consigo retirar de informações ali para colocar. Então, quando eu estou produzindo o meu texto, a gente percebe que quando você defende uma tese, é você que está falando sobre ele, é você que acredita naquilo que você leu, mas você não fica utilizando a primeira pessoa nesse sentido, tá? Então, por exemplo, se caso o professor quiser, ele pode pegar um modelo de um texto assim, né? Não precisa ser sobre o tema do clima, pode ser um outro tema, para poder mostrar para o estudante como que se faz um texto assim. Defender uma tese não é fácil, né? Porque você precisa estar sustentado por argumentos que convença o outro. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo o meu texto, eu tenho que convencer o meu público, quem ou outra pessoa que está lendo aquele texto, de que aquela situação que eu coloquei ali, ela é importante, ela vai funcionar, porque aqui, quando ele já faz uma pergunta, né? Por que começar estudando o clima, né? O que é o aumento climático? Ele já faz uns questionamentos. Então, o tema diz assim: pense no futuro e haja no presente. Então, nós estamos pensando no agora, eu estou produzindo meu texto, e uma solução para o presente, para o futuro.
entendeu? Assim, a gente está pensando em alguma coisa para melhorar lá na frente. Então, o que, por exemplo, não está legal agora, que está acontecendo, que a gente pode fazer para melhorar no futuro? Então, são argumentos em que o indivíduo, né, o indivíduo ou todo, no geral, qualquer pessoa que está criando um texto, ele tem que pensar em ter situações onde que ele consegue ter o embasamento para convencer o outro. Então, por exemplo, quando eu estou produzindo o meu texto, eu tenho que convencer a outra pessoa que vai ler o meu artigo, que vai ler o meu texto, que se a gente fazer aquilo ali, a gente vai conseguir uma transformação, a gente vai conseguir uma mudança. Ah, pode ser que não seja uma mudança tão grande, mas que se aos poucos se aos poucos nós vamos fazendo, vamos construindo, que lá mais à frente no futuro a gente vai ter uma resposta, a gente vai ter uma resolução, né? Não é não é o meu argumento, a minha tese que vai mudar tudo. Ai, nossa, não. Mas a minha tese, eu posso começar com eu posso convencer outras pessoas disso e que as outras pessoas possam começar fazendo também, e aos poucos vamos caminhando. Depois, um outro grupo pode criar uma outra tese, pode se juntar com essa, e assim vai se juntando para a gente tentar as resoluções dos problemas cotidianos. Por quê? Porque essa questão do clima é um problema que nós temos na nossa sociedade, que nós temos no nosso meio ambiente, né, meninos? Então, a minha tese, quando eu defender, é um pouco do que eu estou acreditando, do que se eu fizer, eu vou conseguir um pouco de resposta. Se eu conseguir que o outro entenda a minha tese e que ele também fale, não, concordo com você, vamos fazer junto, é mais um, e aí vai crescendo para chegar a ter mais pessoas para a gente ter uma questão de resolução. Então, dentro desse texto, eles vão ver qual é o estudante que conseguiu uma tese que tenha fundamento, que é palpável. Quando eu digo palpável, uma coisa que pode ser feita, não é inatingível, ela é atingível, né? E aí esse texto pode ser escolhido para ir realmente no selecionado, nos 27, né, Nelson? Nos 27 selecionados, por quê? Porque é algo que pode ser realmente feito. É importante pensar em metas, em situações atingíveis. Ótimo, Mona Alice. Pessoal, a Mona Alice lembrou aqui, só reforçar, tá? É um representante que vai sair da escola, mas é um representante depois que vai ser vencedor, que vai representar o estado de São Paulo, tá bom? Um representante da escola que vai concorrer com todas as escolas do estado de São Paulo e vai ser eleito um apenas representante do estado de São Paulo. Então, são os 27 estados e o Distrito Federal, tá bom? Só lembrando, tá? Vamos para o outro passo, né? Desculpe. Aí, esse primeiro momento, né? O segundo momento, ordenar o que se encontrou. É a tese, é o momento do convencimento. Precisa passar convicção para o leitor. Pensar naquilo que o leitor acredite, né? Então, gente, como nós falamos, existe um julgamento, né? Existe uma banca que está julgando aí a sua redação, a redação do aluno. Então, nesse momento de tese, né, ele já tem o tema, né? Que nós já citamos várias vezes. Ele tem o tema, agora ele precisa pensar na tese. E ele precisa convencer quem está julgando a sua redação que ela vale a pena ser pontuada, né? Então ele tem que pensar muito no que ele vai escrever, ele tem que pensar nas palavras, ele tem que pensar em todo esse arcabouço. Ele tem que convencer, né, a banca que aquilo que ele escreveu é importante. Eu diria, até depois pedindo aqui mais uma vez a participação da Mona Alice, eu diria e usaria assim, pensando na filosofia, claro, na palavra relevância. Eu preciso buscar aquilo que é relevante como minha tese. Ou seja, a Mona Lisa acho que disse uma coisa muito importante. Eu não estou pensando em solucionar o problema assim, em si.
né? Mas é relevante o que eu estou escrevendo? Tem relevância para aqueles. Primeiro, tem relevância dentro do tema, né? A minha tese ela é relevante e pensar até mais. Quem sabe até pensar, ela pode trazer alguma solução a médio, curto, longo prazo, né? Então, eu creio que a palavra relevância, ela é muito importante. O que eu vou escrever é relevante, vai convencer as pessoas que estão lendo. O que você acha disso, Mona Lisa, da palavra irrelevância? O que você pode dizer? Quando a gente está falando da questão da relevância, é o que eu digo que é algo palpável, que eu até usei esse termo assim, algo que a gente vê que é possível acontecer, né? Não com metas inatingíveis, coisa que a gente sabe que não vai acontecer mesmo, que não é possível, né? Mesmo que seja a longo prazo. Então, e assim, diante de situações, problemas, eu acho muito interessante, Melson e Carlos, pensarmos em situações que poderia iniciar logo uma resolução, né? Não pensarmos em uma situação que vai demorar muito para acontecer, né? Afinal, a questão da desordem climática está aí, ela está acontecendo. Então, o que se precisa? De ideias boas e que possam começar, que possam acontecer. Então, tem uma equipe, né, que você comentou que é para Brasília, que vai, né? Tem uma equipe lá voltada com isso, é, com estudos para isso, e que estão atrás de ideias dos jovens, porque os jovens é o nosso futuro, é o futuro da nossa sociedade, é o futuro do nosso país. Então, eles querem que os jovens pensem, coloquem energias ali sobre esse assunto para pensar em resoluções, em situações que possam se alcançar para melhorar, porque no entanto, essa questão climática é algo que vai ficar para os nossos jovens. Eles vão estar aqui, eles vão continuar aqui, estaremos aqui. Então, os nossos jovens têm que começar a pensar nisso, porque, como o Carlos falou, aprender a viver em sociedade, né? Então, por exemplo, eu faço algo que eu sei que está errado, que prejudica o clima, que prejudica o meu bairro, que prejudica a minha cidade. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso fazer algo que, que tenha problema, por exemplo, para o meu bairro. Se eu fizer tal coisa, vai melhorar no meu bairro. Então já é algo que você está caminhando para aquilo. Eu tenho algo que pode melhorar na minha cidade, que possa melhorar no meu estado. Então as coisas vão caminhando. Então, ou seja, é um de cada estado, por quê? Porque ele quer ver as ideias, né, que os nossos estudantes de modo estaduais, né, do estado, não é só do estado de São Paulo, nós vamos concorrer, sim, aqui mediante a nossa diretoria, as 91 diretorias de ensino, né, nós vamos fazer, vai começar assim, o englobamento, ó, nós temos 57 escolas, das 57 escolas nossa, vai se escolher, né, começa algo muito amplo, porque é assim, você na escola, você vai selecionar as turmas que você quer. Selecionar as turmas que você quer, vocês vão ler, né, esses textos e desses textos vão escolher um da escola para mandar para a diretoria. A diretoria vai receber 57 produções textuais. Das 57, a diretoria de ensino tem que escolher uma para mandar. Ou seja, dentro das 91, depois dentro das 91 diretoria de ensino do estado de São Paulo, mais uma vai ser escolhida para concorrer com as 26 estaduais, que aí pode ir para Brasília, tá? Então, assim, é algo muito longe, distante? Não, não é. Nós temos estudantes muito bons na escola, né? Então, pode ser que o texto daquele seja escolhido. Nós temos que dar também oportunidade aos nossos estudantes para entender, compreender o que é participar de concursos, o que é importante, mesmo que ele tem que concorrer com muitas pessoas, né? Tem concurso que ele vai concorrer, por exemplo, com um número grande de pessoas, mas vai ter um número grande de escolhidos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente faz a UMASP, a gente faz a REDASP. Então, dentro da escola, bastante estudantes ganham. A gente tem escola que tem 1.000 alunos, aí, tipo, por exemplo, 150, 200 alunos,
recebem medalha. Então, é um tipo de concurso em que abrange um número maior de estudantes. Tem concurso que ele abrange um número menor de estudantes. Tem concurso que a gente abrange só a rede estadual de São Paulo. Tem esse a gente está abrangindo os outros estados também. E a gente tem que mostrar para o estudante essas oportunidades. É importante isso, tá? Então, que existe a banca julgadora, a comissão que vai olhar o seu texto, que vai acompanhar, né? Não é só uma simples, não é uma correção só ali na sala de aula. Eu vou concorrer a algo a mais. Para ele ter esse espírito competitivo, precisa disso, né? Então, no decorrer do ano, a gente vai ter mais outros concursos com outros temas. Então, a gente está sempre proporcionando isso para os nossos estudantes, tá? Eu vou citar algo aqui, né, Melson, porque foi perguntado, né, para mim, porque esse assunto do jovem senador, ele foi já numa circular, né, para as escolas, uma circular DERE, e aí já vieram me perguntar, eu posso desenvolver esse tema, Mona, dentro da plataforma de redação? Esse ano não está sendo possível, seria maravilhoso, mas não está sendo possível por quê? Porque a equipe da Seduc, o que eles fizeram? Nós não conseguimos mais colocar uma produção autoral nossa lá na plataforma. Tá? Então, eu sou professora, eu criei o meu texto, o meu modelo de postagem, vou colocar lá. Eu não consigo mais. Por quê? Por causa da correção da inteligência artificial. Se nós colocarmos lá, não vai ter as rúbricas. E não tendo as rúbricas, o que são as rúbricas? As rúbricas são as normas de correção que tem que ter aquele texto. Então, a equipe, ela incorpora aquilo dentro da plataforma, dentro de um sistema de programação, ela coloca lá, e aí, quando a criança digita o texto e envia para o professor, ele passa por essa correção, onde ele dá algumas devolutivas para o estudante, dizendo que está adequado, que não está adequado no texto dele. Ele já dá uma pré-devolutiva. E aí o professor faz uma leitura, olhando essa pré-devolutiva que a inteligência artificial fez, ele vai ver se está de acordo ou não. Se estiver de acordo, ele vai liberar para o estudante ter a sua devolutiva. Então, quando o professor cria o módulo autoral dele, não está sendo permitido isso. Então, ano passado dava assim para colocar e houve muitos problemas. Um deles foi o resultado da redação subir para o painel do BI. O professor produzia, as crianças faziam e não subia para o BI. Então, eles descobriram esse problema e aí não está sendo possível o professor colocar esse modelo. Tá? Então, será feito o quê? Nos cadernos ou em folhas separadas, se você quiser levar para você ler depois, né? E lendo, isso é um critério do professor. Mas dentro da plataforma, nesse primeiro momento, não conseguimos. A gente está pedindo muito, nós estamos pedindo muito para eles isso, porque é importante, né, para os estudantes, e o modo até de praticar mais a produção textual. A nossa dirigente veio nos pedir, me perguntar, né? Ela falou, tem como? E aí eu expliquei para ela a situação, ela ficou até chateada, ela falou assim, nossa, que pena, mas a gente está pedindo também, até falei para ela, comenta também quando você for em reuniões, que eles falarem de redação, ela vai pedir também, vai solicitar, para que, quem sabe, nas próximas a gente consiga estar fazendo isso. Mas trabalhe-se nos cadernos, com folhas, com os estudantes, porque eles vão estar produzindo. A escrita também, à mão, é super importante. O estudante do ensino médio está aí praticamente batendo aí, né, com a mãozinha já aí no vestibular, se preparando, nos vestibulares caem essas redações, essa tipologia textual cai muito essa questão do texto dissertativo argumentativo, é um assunto que os nossos estudantes, é um assunto que ele pode cair em vestibulares, porque essa questão climática está em alta, né, pode cair em vestibulares, em testes que eles fizerem, então é um assunto que está em alta e que também vai ajudá-los no sentido de concorrer a um concurso, a saber o que é isso, né? É importante, eles estão nessa fase que em breve alguns estão no mercado de trabalho, e aí hoje em dia se faz uma produção textual para ver em que relevância ela está, em que grau que ela está, em que ideia que ele defende, porque eles colocam uma situação problema, né? A gente pode ver que isso aqui é uma situação problema climática, e aí o estudante vai tentar trazer uma solução através do texto dele, tá bom? É isso, Melson.
Ótimo, olha, boa lembrança, obrigado, Monalice. Lembrança muito importante, né? Não está sendo possível, então, fazer pela plataforma, mas fica uma dica aí que ela passou, né? Manuscrito que vai desenvolver aí escrita, né? Toda a prática aí do aluno, tá bom? Pessoal, tão importante quanto a tese é a visão do leitor, ou seja, quem vai ler o que eu escrevi? Quem vai, né? Quem vai observar a minha redação? Eu acho tão importante isso, Monalice, Carlos, porque esse projeto ele é importante, jovem senador, pela visão acadêmica que ele está trazendo, que ele sempre traz, não só esse ano, anos anteriores, sempre visando uma visão acadêmica que nós precisamos implantar nos nossos alunos. Por exemplo, para nós fazermos um mestrado ou um doutorado, nós já precisamos ficar atentos quem vai ser o nosso orientador, não é? Qual que é a linha de pesquisa que eu vou adotar segundo o meu orientador? Porque o meu orientador que vai me avaliar, né? É ele que vai ficar atento. Olha que como que é uma visão importantíssima e acadêmica. É o meu orientador lá no mestrado ou no doutorado que vai avaliar o que eu escrevi. Ele é o meu leitor, né? Carlos, quer falar? Deixa eu só, por favor, Carlos. Ótimo, Carlos. Então, lembrando aí, gente, o leitor, né? Lembrar para quem está escrevendo, que no caso é uma comissão julgadora. Então, volto a dizer, a redação no nosso aluno vai passar por esse crivo. Ela será avaliada, tem um julgamento. Então, é importante que o orientador, o professor, a escola, já passe para esse aluno, olha, vão ler a sua redação e quem vai ler entende de democracia, de política, entende de ciências humanas, ciências da natureza, de língua portuguesa, entende tudo isso, porque por isso que lhe permite ele estar apto para julgar. Então, o nosso aluno tem que ficar atento. Opa, eu vou fazer uma redação, mas tem alguém especialista que vai ler a minha redação. Então, é importante eu estar atento a isso, tá? Carlos, Monalice, quiser falar alguma coisa nesse ponto? Não? Então, atento à leitura aí, né? Quem vai ler? É como eu disse, no caso de um mestrado, um doutorado, a linha de pesquisa tem que ficar atenta ao orientador, aquele que vai ler, porque senão ele não aprova a minha linha de pesquisa. Então, a mesma coisa a redação. O aluno tem que ficar atento, porque alguém vai ler e esse alguém faz parte de uma comissão. O terceiro ponto, finalizando aí, pessoal, é a argumentação. O aluno precisa ter dados, estratégias para mostrar que a sua visão, a sua tese, ela tem sentido. Ele não está falando coisas absurdas, muito pelo contrário. Ele usa de argumentos. O Carlos falou algo muito importante sobre tirar da visão. Pessoal caiu aqui, desculpe, estamos retornando. O Carlos falou anteriormente sobre o senso comum. E nesse momento é importante falar sobre esse ponto no argumento. Nós precisamos, na hora de argumentar, não ter o senso comum. Ou seja, o nosso argumento ele tem que ter consistência, ele tem que ter uma reflexão, ele tem que ser pautado em algo que, em dados,
em estratégias, coisas específicas e que mostra que o aluno refletiu, mostra que ele pesquisou, mostra que ele está familiarizado com o tema, né, que o projeto Jovem Senador pediu, solicitou. Então, nesse momento de argumentação, é onde eu convenço. Eu uso o meu convencimento. Então, eu tenho que estar bem alicerçado, eu tenho que estar bem alinhado, fugir do senso comum. Né? Agora sim, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que convencer, através do meu argumento, a comissão julgadora que a minha redação merece representar o Estado de São Paulo. Estou falando do Estado de São Paulo porque é o nosso Estado, né? Então, olha como que isso é importante. É impossível, como a PEC Monalice disse, não, não é impossível, não. Alguém será o escolhido, tá? Então, não é impossível. Basta o esforço, basta a dedicação. Mas é importante que você tenha argumento para mostrar que a sua redação vale a pena ser a representante do nosso Estado. Falando nesse argumento, Carlos, quer ter uma palavra, Monalice? Não, é isso? Então, argumentando, né? Ter sempre essa visão aí de estratégia mesmo, tá bom, gente? Finalizando, então, o nosso obrigado. Obrigado, Carlos, pelo suporte. Monalice, muito obrigado pela participação aí na nossa live. Obrigado a vocês aí na escola, pelo empenho, pela dedicação. Maiores informações, pessoal, estão no site, né? www.12.senado.leg.br/jovem senador. Lá está todo o regulamento, lá estão todas essas ações que nós falamos aqui, com muitos ricos detalhes. Então, é importante que você navegue nesse site aí do Senado, tá bom? Qualquer outras informações no núcleo pedagógico, está aí para você o e-mail do núcleo pedagógico, o telefone do núcleo pedagógico, e nós estamos aqui para auxiliá-los. Estamos à disposição. Estamos aqui para ser esse apoio, tá? O ano passado, como esse, eu fiquei como PEC ponto focal do projeto Jovem Senador. E agora eu quero finalizar a minha fala fazendo um apelo. O ano passado nós não tivemos muitas inscrições. Somos 57 escolas e tivemos pouquíssimas inscrições. Então eu faço aqui em nome da diretoria de ensino, em nome até posso dizer da educação, um apelo para que nós incentivemos os nossos alunos a participar desse projeto, a participar, não é, desse programa. Por favor, aí no chão da sua escola, incentive o seu aluno. Faça com que ele tenha essa visão, não é? Não só pela premiação, mas pela visão acadêmica mesmo desse projeto. É muito importante abarcar esse projeto. Então, fica aqui o meu apelo mesmo. Coloque o seu aluno para fazer essa redação, para participar. Quem sabe não será o seu aluno o representante do Estado de São Paulo. O ano passado não teve tanta aderência, né? Mas esse ano quero incentivar para que você realmente faça o seu aluno aí se inscrever. Tá bom? Carlos, finalizando, e depois Monalice, por favor. Monalice? Sim. Bom, e nós só vamos conseguir, às vezes, ter essas coisas, né, realmente, se a gente proporcionar para os nossos estudantes. Alguns não sabem desses concursos, não conhecem, então a escola é um local onde nós podemos fornecer isso para eles, mostrar, né, incentivar, explicar.
Na escola é o lugar mesmo que o estudante cria a autonomia dele, onde ele pode colocar a opinião dele, né? Onde podemos fazer as rodas e conversar e procurar soluções, né? A juventude está dentro da escola, os nossos jovens, então é um local para a gente fazer isso mesmo com eles, né? Essa participação. E, a redação, a produção textual é algo que está dentro, né, do nosso escopo de aprendizagem bimestral, em várias situações de língua portuguesa. Agora a gente tem, né, um componente chamado redação e leitura, para quê? Para que a gente aumente o repertório desses estudantes, que a gente dê mais tempo de leitura para eles, que a gente trabalhe mais isso com eles. Então, o foco da redação, da produção textual, não é somente para concursos, mas também que vai auxiliar ele na vida futura dele, tá? No mercado de trabalho, nos objetivos do projeto de vida que ele tem. Às vezes, por exemplo, igual na PEI, né, que trabalha o projeto de vida, tem estudantes que estão querendo voltados a profissões que sejam voltados a que vão exercer alguma coisa em questão climáticas, de climas. Então, vamos incentivar esses estudantes, vamos conversar com eles, tá? Nós somos assim a formiguinha ali para poder estar captando, né, os nossos estudantes e mostrando o mundo, o real, como são as coisas para eles, como que pode chegar, quais escadas, qual percursos eles podem estar fazendo para chegar ali. Então, vamos proporcionar esses momentos para os nossos estudantes. Eu agradeço. Qualquer dúvida com questão de redação, pode mandar, pode enviar mensagem, pode mandar e-mail, que nós respondemos. Agradeço o Melson e o Carlos pela parceria, né? E vamos seguindo. Ótimo, obrigado a vocês, Carlos, Monalice, mais uma vez. A você que está aí na escola, que está nos ouvindo, nosso forte abraço. Vamos seguir em frente, temos certeza que podemos obter sucesso. Fiquem com Deus, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.